Salve, salve, pessoal. Boa noite a todo mundo. E aí, gente? Boa noite. O doutor Lorival já entrou, pontual demais. Olha que beleza. Já vou chamar já o senhor aí. Doutor Lorival, tudo bom, gente? Yuri, Paulo, Luciano. E aí, Igor, tudo bem? Tem que ver aqui o seu relatório, né, Igor? Doutor Lorival, eu enviei aí uma solicitação. Boa noite, Genildo, Anderson, Elias. Boa noite, todo mundo. Aí, gente, ó, Pastagem Ciência, página boa para seguir. Eu já mandei uma solicitação para o senhor, doutor Lorival. Tá dizendo aqui para mim que está aguardando. Olá, olá, boa noite. Boa noite, doutor Lorival. Boa noite. Agora sim. Tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo bem. jóia. Melhor agora que a gente está se vendo. Prazer estar conversando com o senhor, viu? Tá, igualmente. Para mim é uma honra poder aí participar e quebrar um pouco essa monotonia da pandemia, né? Tá, Aqui esse já negócio tá muito chato, né? Já deu o que tinha tá que dar, muito né? chato. E eu que Nossa, não tô sempre, aguentando mais. eu que gosto de estar sempre rodando no campo, tô preso aqui, não posso. Tem dia que eles não deixam eu sair nem no portão de casa. Somos dois. Somos dois. A gente gosta de ficar o tempo todo sassaricando e não pode, né? Exatamente. Tô tentando ajeitar aqui, pessoal, porque eu fiquei muito baixa, eu mudei minha cadeira e ela tá me apertando aqui, agora eu não tô conseguindo me ajeitar. Mas vamos lá, doutor Lorival. Sim. Eu tô muito contente com a presença do senhor aqui, sabe? Demorou muito até para eu trazê-lo aqui para a gente bater esse papo. A gente está um ano nessa batida de quase todas as quintas a gente fazer uma live com alguém aqui. E a gente parou no Natal, no Ano Novo, um pouquinho no Carnaval também, porque eu estava de férias. E aí a gente voltou toda quinta. Aí quando eu voltei, agora em 2021, eu pensei assim, eu não vou fazer toda quinta não, mas aí eu falei, gente, tem tanta gente boa para falar que eu acho que eu vou continuar fazendo toda quinta. E o público tá muito bacana, sabe? O pessoal gosta muito, a gente tá com quase 100 pessoas e nem começamos, né? Então Que eu bom. Que tô bom. muito contente assim com o feedback que eu tenho recebido, sabe? O pessoal tem gostado muito, tá muito bacana. E aí eu não podia deixar de convidar o senhor para poder dividir um pouco dessa vasta experiência aí, né, nessa área que É. o senhor tem, que tem para trazer para a gente aí. Agradeço a Giovana Baciel que passou o seu contato para mim e que fez esse nosso contato. Né? O objetivo da nossa página aqui, doutor Lorival, é popularizar a ciência e a tecnologia em pastagens. Né? Uhum. Porque a gente tem muitas coisas sendo desenvolvidas no centro de pesquisas, né, na Embrapa, nas próprias universidades. E às vezes muita coisa fica perdida no caminho, né? A gente não consegue fazer Com chegar lá certeza. no produtor. Uhum. Com E certeza. aqui a gente tem muito produtor, é muito bacana, porque tem muito produtor que acompanha a gente aqui. E aí eles têm gostado e têm Eu sido o sempre nosso maior público. trabalhei muito focado com produtor, né? Eu considero, sou um agrônomo de campo. Isso. Então, aí pronto, porque ninguém é melhor que o senhor, então, para vir falar aqui com a gente. Aqui, ó, o Maurício está falando que alegria revê-lo, doutor Lorival. Parabéns, Janaína, pela escolha. Obrigado, Maurício. Eu não ia deixar de trazê-lo aqui de jeito nenhum. Então, doutor Lorival, esse é o nosso objetivo aqui. Então, em nome do grupo de estudo, né, que os meus alunos que formam esse grupo de estudo, que a gente criou a página, ela cresceu muito, é o Grupo de Estudos em Floricultura e Pastagens, aqui da Universidade Federal de São João del Rei. Eu te agradeço muito por ter aceitado esse convite. Fica meu agradecimento e minha alegria em recebê-lo. Muito obrigada. Eu também me sinto honrado de poder participar e saber que tem alguns amigos aí é, escutando a gente, né? Então vai ser um A prazer Giovana a está gente aqui falar desse também, é. tema. Ah, essa é uma das filhas mais velhas que eu Joia tenho. demais. Tá bom. Dorival, eu costumo fazer o seguinte aqui, eu deixo o convidado muito à vontade para que o pessoal que está ouvindo a gente também fique à vontade. Se eu chegar lá e pegar o resumo do Lattes do senhor, eu posso esquecer alguma coisa importante da sua carreira ou Tá algum ótimo. ponto interessante que o senhor queria colocar. Aí eu decido fazer o seguinte, o convidado conta para a gente, né, a história dele no tema. Como foi que o senhor foi parar, né, na Embrapa? Qual é a sua história profissional? Né? A gente precisaria de uma live, talvez, aqui para poder contar toda a contribuição que o senhor deu para a nossa pecuária. Mas de uma forma mais rapidinho, se eu pudesse resumir para a gente a sua É, história de formação, pós e a Embrapa.
para o pessoal te conhecer, né? Todo mundo já conhece, mas só para... Na realidade, bom, eu sou do interior de Goiás, né, do interior, vim para Brasília estudar e a intenção era fazer geologia. Aí um dia me deparei com um artigo do Norman Borlaug sobre a perspectiva da demanda de crescente produção de de alimentos e tudo. E aí eu caminhei para a área de agronomia. Aí eu fiz agronomia em Brasília e assim que eu terminei o curso de agronomia, eu já fui contratado pela Embrapa. Naquela época, a Embrapa, como dizia, estava pegando a turma a laço, né? Então, o pessoal, alguns iam para o exterior, outros já iam para o trabalho, e eu fui contratado para trabalhar na área de melhoramento em soja. Mas, pela minha vida e pela minha criação, eu passei muita parte da minha vida em fazendas, meu pai e tal, essas coisas. Então, eu tenho contato com esse negócio de consórcio da década de 1960 e início da década de 1970, quando nós plantamos arroz consorciado com capim, na área de cerrado. Então, essas coisas ficaram na minha cabeça. E eu nunca quis trabalhar com soja. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul, o professor Sérgio falou: Vilela, vem trabalhar com nós aqui, você vem para a parte de fertilidade e química de solo. E é o seu caminho para você mudar de área. Então, quando eu voltei do meu pós-graduação, eu já fui trabalhar na área de pastar, na parte de adubação. Mas quando eu estava no Rio Grande do Sul, eu deparei com um artigo sobre... Foi a primeira vez que eu vi a palavra integração lavoura-pecuária lá no Rio Grande do Sul, do professor, de um pesquisador da Cotrijuí, que era o Medeiros, Renato Medeiros, lá na época. E aí eu já saí com aquilo debaixo do braço e vim para cá. Bom, aí foi uma briga para quem comprar essa ideia já dentro da própria Embrapa, né? Ainda os caras estão malucos. E aí a gente começou os trabalhos, e aí, por isso que eu comecei o meu trabalho, o primeiro trabalho que a gente conduziu com essa área foi dentro de fazendas, sabe? Dentro disso aí. E aí, daí para frente, foi só o trabalho. Depois nós aprovamos o primeiro projeto, o experimento mais antigo de integração lavoura-pecuária foi implantado em 1990, 91, com apoio do CIAT, está na Embrapa Cerrado. Aí, em seguida, veio o trabalho do gado de corte, aí foi vindo todos os trabalhos, gado de corte, veio Dourados, aí foi vindo todo o trabalho. O pessoal começou a entender essa ideia, que na realidade nós estávamos trabalhando dentro de uma visão de agricultura conservacionista. Nós queríamos diversificar os sistemas. E nós temos um passivo muito grande de pastagem. O pessoal fala pastagem degradada, eu até que não gosto muito desse termo, sabe? Cria muita confusão. Mas as nossas pastagens, de modo geral, são de baixa produtividade. Você conta quem aduba pasto. Aí a gente já começa a ver as dificuldades que tem, né? Então, foi aí que eu entrei nessa brincadeira toda. Ainda bem, né? Brincadeira. Esse experimento tem até hoje, né? Esse aí que começou lá em 90, Continua até hoje. Agora, como a vida da gente é uma corrida de revezamento, tá? Eu estou passando o bastão para a turma nova que está chegando. Quem está responsável por ele é o colega Robélio, tá? Que está à frente desse experimento. Então, um experimento. Olha a responsabilidade do Robélio aí, hein, gente? Não, mas o Robélio, felizmente, eu trabalho, né? com equipe muito jovem, não só a equipe da Embrapa Cerrado, como das outras unidades. Tem colegas aí que eu gosto muito, que faz um trabalho muito bom. E outra coisa, tem que superar a gente, né? Tem que fazer melhor do que a gente fez, senão a coisa não evolui. Essa é a vida. Isso que eu então, falo. Eu não fico preocupado de ver, mas o fulano está fazendo melhor do que eu sei agora. Tem que fazer. Opa, benza a Deus, tá? Eu também acho. Eu, como professora, quero também, né, doutor Lourival, que os meus alunos sejam muito melhores que eu. Quero ver eles decolando, porque aí eu cumpri meu papel, né? Exatamente. Então, é assim que foi, que eu trabalho sempre a minha vida toda, com essa visão de poder contribuir, não só com, claro, você publica, escreve e tal, essas coisas, que é uma forma de comunicar. Mas os trabalhos, normalmente, eles dão uma visibilidade maior.
Eu ia fazer uma pergunta, já ia perguntar direto do Boi Safrinha, tá, pessoal? Mas eu vou fazer uma inversão aqui e vou fazer uma outra pergunta antes, já que o doutor Lorival comentou sobre isso aí, né? Sobre essa questão dele não gostar do termo de pastos degradados, né? Até tenho um podcast, sabe, doutor Lorival, que chama até Floricultura e Pastagens, e num desses episódios do podcast eu até fiz um comentário, que se a gente for parar para analisar, fazer a quantificação de área de pastagem degradada é algo muito complicado, né? É muito difícil. Até a própria área de pastagens que a gente tem é um dado meio controverso, né? Dependendo da fonte que você pega, muda um pouco, né? 180 milhões, 170, já vi dados de 200 milhões de hectares, né? E tem essa coisa aí de metade dos nossos pastos estarem degradados. A gente tem melhorado, né? Na experiência que o senhor tem, que o senhor está aí rodando há muito tempo em várias partes do Brasil. Eu só acho que o produtor, a gente tem tido mais consciência em relação à recuperação dessas áreas e como que os sistemas integrados vão nos auxiliar ou estão nos auxiliando nessa recuperação? Uma visão que eu tenho hoje com relação ao nosso pecuarista, com a expansão da agricultura, sobretudo a soja, a commodity soja que está ampliando, e é uma grande cultura para ser parceira das nossas pastagens por ser uma leguminosa. Facilita muito o processo da gente de recuperar, de todos os plantios. Então, é uma grande planta. Milho também, aí a experiência que a gente tem. Mas eu acho que essa pressão, os produtores começaram a ficar assim, um pouco pressionados com esse desenvolvimento que teve a nossa agricultura. E a outra coisa, começou a haver pressões dentro dessas fazendas, ou para comprar, ou para arrendar áreas, tem muita gente arrendando áreas. Então, isso começou a mudar um pouco essa perspectiva. O produtor, o pecuarista começou a ver que a resposta que tem com relação à adubação. Eu brinco que até hoje tem gente que assusta de ver o impacto da adubação nitrogenada numa pastagem. Tá? Porque é a gasolina do nosso pasto, chama nitrogênio. Então, não adianta fazer o resto, não fazer tudo. Então, eu percebo que essa e outra coisa que está havendo, que é interessante, isso a gente não pode perder de vista. Nós estamos passando por um processo de sucessão. Então, estão entrando pessoal mais jovem nas áreas, muitos deles já com nível técnico, ou agrônomo, ou técnico, ou advogado, mas pessoas que estão mais ligadas a essa visão mais empresarial das coisas. Então, isso vem mudando aos poucos. Não vai mudar de uma hora para outra, mas já começou. Então, por isso que eu acho que nós temos muito para crescer. A gente usa esses números aí que você falou, de 180, para vender para o pessoal lá fora, para falar, nós temos potencial para expandir a nossa área, toda ela de produção, sem abrir nada cerrado. Nós temos áreas aí para expandir dentro. E nós podemos também estar produzindo, fazendo a nossa pecuária, também dentro das áreas de agricultura. E aí veio essa ideia que nós vamos conversar um pouco sobre ela hoje do Boi Safrinha. Eu recebi uma pergunta, né? Que eu coloquei a propaganda da live lá, Boi Safrinha, aí um produtor perguntou, desculpe eu não sei se ele usou o termo ignorância, desculpe Não sei se é a sua ou se é a minha internet. Pessoal, como é que tá aí para vocês? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá um alô aí. Arthur, boa tarde, sou eu ou é o doutor Lorival? Eu acho que sou eu. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Alô, alô? Ele caiu, né? Eu vou convidar ele de novo. Vou só dar um recadinho para ele aqui no WhatsApp, tá, pessoal? Foi a dele que caiu, então não tirei ele não, foi ele que caiu. Tá, eu vou ver se eu acho ele aqui de novo. Espera aí, eu vou chamar ele aqui outra vez. Eita. Eu também tô meio enrolada aqui, viu? Pessoal, aguenta firme aí que ele já vai voltar aí. Isso aí é uma conversa que a gente não pode perder de jeito nenhum.
Doutora, enviei de novo aí a solicitação para o senhor, viu? Enviei outra vez aí a solicitação. Estou só aguardando o senhor aceitar. Não caiu. Alô, alô? Alô, estou ouvindo agora, professora. Ah, então tá. Hoje o Instagram, ele está instável. É o Instagram que está instável hoje. Ah, tá. Porque você estava falando, eu não estava ouvindo mais. O João me lembrou aqui que hoje eu fiquei sem Instagram um tempo. Então hoje tá complicado, mas nós vamos com paciência aí. O pessoal tá firme aqui, o pessoal tá tranquilo. Então, doutor Lorival, hoje um produtor perguntou assim: desculpe a ignorância, não sei se foi esse termo que ele usou, mas o que é o boi safrinha? Aí eu respondi assim: assiste a live lá, que essa vai ser uma das primeiras perguntas que eu vou fazer pro doutor Lorival. Então, doutor Lorival, o que é o boi safrinha e como que surgiu esse conceito? Conta essa história pra gente aí. Tá. Na realidade, o boi safrinha nasceu com a integração lavoura-pecuária. Produtores estão me ouvindo, eles sabem que pasto recém-formado ele permanece verde por um período maior durante a seca. Todos os pastos que são recém-formados, normalmente você tem um período, ele entra um pouco mais verde por um período maior dentro da estação seca nossa. Isso é uma coisa normal. Sobretudo quando você está fazendo agricultura. Aí sim, aí você tem melhoria de perfil de solo, de fertilidade, né? Toda essa parte e tal. Então você mantém os seus pastos verdes por um período grande. Na Fazenda Santa Terezinha, em Uberlândia, quando a gente começou a monitorar o trabalho, a fazenda dava o luxo de perder pasto por falta de comida dentro da fazenda. Tá? Então, essa é a ideia. Desde o início da integração, nós já tínhamos essa visão dessa aí. Agora, como é que surgiu o termo? Uma analogia a milho safrinha. Porque, tradicionalmente, o que acontece nas nossas condições? No período da seca, quem não trabalhou bem, fica sem comida. Certo? Então, Sim. era o famoso boi sanfona. Sim. Tá? O que estava acontecendo. O que nós estamos tendo agora? Pastos que são recém-formados, ou em consórcio com milho, ou na sequência da cultura da soja, ou sob semeadura da cultura da soja, ou com sorgo, o que for, esses pastos permanecem, além de, vamos falar, são pastos produtivos que têm, quer dizer, e que têm valor nutritivo, né? Ou seja, tem quantidade e valor nutritivo dentro dessas áreas. Então, isso permitiu, ao longo do tempo, os produtores a começarem a verem isso como uma alternativa interessante. Mas o nome surgiu mais, que eu comecei a trabalhar com o nome Boi Safrinha, porque eu fui trabalhar com produtores de grão. Era um desafio eu tentar fazer o produtor de grão entrar nesse sistema. Então, nós entramos o quê? Nós começamos todo um trabalho lá atrás com as gramíneas braquiárias como alternativa de planta de cobertura. O que aconteceu? Quando ele deparou com aquela massa de forrageira depois da cultura, o que ele falou? Vou fazer o que com isso? Na época, nós não tínhamos máquinas muito boas para fazer plantio direto com massa grande. Roçadeira biológica. Botar vaca, botar boi dentro da área. Posso fazer novilha, pode botar novilha, recriar animais. Hoje já está acontecendo, o pessoal está fazendo até monta investida, porque eu tenho qualidade de comida, a minha taxa de prenheza em primípera vem aumentando ao tempo, em função do quê? Comida. Os bezerros estão de vacas Nelore, que antes diz que vaca Nelore não dava leite, estão desmamando com peso muito maior do que a média. Tá? Por quê? Pasto. Para produzir, ter comida, o animal tem que ter comida, ele não pode ficar rapando pasto. Então é todo esse tipo de informação que veio atrás, que aí a gente resolveu criar em analogia o milho safrinha, nós entramos com a ideia do boi safrinha. Ou pode ser pasto safrinha. É um segundo passo que você vai fazer. Hoje o pessoal que trabalha com silagem, aqueles que já perceberam, todo mundo está fazendo silagem associada com capim.
sabe? Então eu Ô, tenho uma comida. Sim. doutor Lorival, preferencialmente eles utilizam a Rusiziense para isso? Não, agora tá mudando bastante. No início foi muito em cima da Rusiziense. Por quê da Rusiziense? Era uma forrageira de fácil controle. Tá? E ela, outra característica que ela tem, ela mantém qualidade durante a seca. Fenimpede braquiária rusizense é muito bom. Tem problema nas áreas com pressão maior de cigarrinha, mas nessa entre safra, normalmente você não tem pressão de cigarrinha. Só que agora está vindo uma série de outros capins. Mombaça está entrando, Zuri. Você precisa de ver. Até eu vi uma foto do Ilha aí no seu Instagram, lá da Fazenda Santa Brígida. Paiaguás é um outro capim bastante interessante para quem quer consorciar com milho. Ele não compete na fase inicial de estabelecimento e mantém qualidade durante a seca. Então, hoje, com esse portfólio que a gente tem, você vai, Massai, o pessoal tem trabalhado com Massai com experiências muito boas, porque ele não compete muito. O Tamani, eu gostei do Tamani. Resultados. Eu fiz um consórcio aqui de Tamani com sorgo. Ficou muito bom, doutor Lorival. Muito bom. O Tamani ficou assim. Eu fiz agora também recentemente de Quênia com milho e Quênia com sorgo. E também respondeu muito bem. O Quênia não precisei fazer plantio defasado, nada. Ele esperou o milho, esperou o sorgo. E depois que tirou, ficou ótimo também. Tá, então, e outra coisa, né, professora? A gente tem realidades muito diferentes. Então, o que eu sempre falo para o pessoal, faz um teste pequeno. Só começa a ver para você aprender um pouco mais a manejar isso. Porque tem acontecido que tem gente que tá produzindo comida e perdendo essa comida por falta de planejamento. E quando a gente está falando em integração lavoura-pecuária, nós temos duas dimensões muito importantes que a gente tem que estar atento para elas, né? Que é espaço e tempo. Como é que eu vou maximizar esse sinergismo que a gente tem dentro? Então, acho que a gente tem que trabalhar por aí. Alguém perguntou aqui, doutor Lorival, se a Rusiziensis, como é que é? Uma pergunta interessante aqui, eu já tenho até a resposta aqui para a pessoa. Se ela é muito boa, o Caio perguntou, se ela é muito boa, por que ela é mais barata do que as outras? O Caio está perguntando. É fácil produzir semente, né? Porque ela é colhida do cacho, não é uma braguinóia do chão. Tá? Então, e ela produz muita semente. Isso é muita semente. Então, essa é uma das razões. Tanto é que eu tentei uma alternativa, até foi na Fazenda Triunfo, eu sugeri para o produtor testar com esse pânico que está aí, né? O Miyagi, que diz que foi selecionado dentro do Mombaça, só que ele segura mais tempo. É um mutante, né? Eles já falam que é um mutante. Eles falam que é um mutante. Eu não sei que deram um nome para ele, mas outra coisa, um dos problemas de semente do cacho, que você não tem uma uniformidade de maturação. E às vezes você tem problema com a qualidade de semente. Às vezes você tá com a degrana é muito desuniforme, né, doutor Lorival? Exatamente, muito desuniforme. Então, isso pode ser algum dos problemas que está acontecendo com esse Miyagi. Mas até agora, de todos os capins que eu testei, eu já testei todo o portfólio da Embrapa, eu não vejo problema. Depende, uns é melhor do que o outro e tal. Eu brinco com meus amigos, estou esperando aí ver se o pessoal consegue uma semente de andropógo, daquelas que fácil de trabalhar. Parece que vai sair coisa, não posso falar agora. Eu já estou sabendo aí que vai sair. Acho que até seu nome. Então, é uma forrageira muito boa. Eu já fiz ele em consórcio. Ele não compete, tá? É difícil você trabalhar com ele. Mas eu sempre recomendo, sobretudo nas nossas regiões aqui, que o produtor tenha de 20% a 30% de andropógo da propriedade. Quando chove, começa a chover, o primeiro passo que tem. E a gente tem resultado de ganho aí a pasto de 700 gramas até 1 quilo. Nós já tivemos até 1,2 kg com recria de bezerro Nelore PO. Então, nós temos um leque muito grande agora. Então, hoje nós temos durante muito tempo. E outra coisa, não tem milagrosa, tá? Não tem forrageira milagrosa, não.
É, tem que saber Não manejar tem, também, porque o senhor falou no comentário exatamente. que tem muitos pastos aí que sobra comida, né? A gente tem no Brasil, né, doutor Lorival, vários Brasis dentro do Brasil, né? Com Se a certeza, gente com certeza. tem pecuarista aí que está perdendo, né, essa massa toda, em contrapartida a gente tem aqueles que não se planejaram adequadamente e que não tem massa de Que forragem está nenhuma no faltando. período seco, Exatamente. né? E o sistema Exatamente. de O seu ponto integração, ele meio que resolve esses dois problemas, aumentando a renda, né? a primeira coisa, assim, uma das coisas que a gente vem falando isso há vários anos, diversificação. Tá? E outra coisa, você está trabalhando com uma parte dos seus componentes que é de alto risco, que depende de climas, a não ser que você esteja trabalhando em sistema irrigado, já tem algumas integrações aí em sistema irrigados, mas é coisa oportunista, e trabalhando com um outro componente que, que é a pecuária, é o boi. Tendo um pouquinho de comida, você não perde nada. Se você tiver um pouquinho de capricho, você não tem. Agora, com a agricultura de sequeiro, você depende muito mais do clima do que uma pecuária. Então, isso de certa forma, balanceia um pouco. Agora, estou vendo o pessoal doido aí com o preço da arroba e tal. Eu falei, bom, quem fez o dever de casa, agora ele está colhendo os resultados. Tá? Vai tirar 10 na prova. Tá? Por quê? Ele veio fazendo isso e nos momentos ele está com a estrutura montada. Tá? Agora uns já estão querendo, já estão correndo aí, preço de terra de arrendamento já virou uma loucura, sabe? Então, a gente não pode trabalhar assim, tem que ter um planejamento de médio a longo prazo e olhando onde que eu vou trabalhar. E depois passa isso aí, amanhã, e nós estamos entrando em ciclo, né? A pecuária, a gente conhece o ciclo dela, ela tem ciclos, tá? Aí o pessoal ficou doido, mas a reposição também está tão cara ou mais do que a venda do boi hoje, Tá, tá? Porque está faltando é. animal na praça. Então, eu acho que a gente não pode perder essas coisas. Eu estou dando um geral, a integração é uma forma da gente produzir comida em quantidade e qualidade o ano todo. Aí Sim. entra o boi safrinha, que foi que hoje tem fazendas hoje, tem alguns resultados aí que eu tenho acompanhado, 15 arrobas na entre safra. Claro, tem uma suplementação adicional nessa brincadeira, mas é aí que suplementação sem pasto também, aí você vai ter que com esses animais que, poxa, aí é confinamento, tá? Mas o pessoal tem entrado bastante nisso, professora. A Giovana está comentando aqui uma coisa que eu acho que é importantíssima a gente falar, que é essa questão relacionada na introdução da forrageira como para melhorar a qualidade do solo nesses sistemas Bom, agrícolas. O senhor tem então trabalhado com tem isso aí, também, né? tem muito. Uma das coisas que a gente tem observado, professor, primeiro, a ciclagem de nutrientes é muito grande quando as pastagens. Porque as braquiárias, sobretudo, são muito mais eficientes, por exemplo, no uso de fósforo do que uma soja. Então, ela tem essa capacidade. Os trabalhos que a gente tem feito aí, vendo a decomposição, o potencial de ciclagem, a Flávia fez um trabalho, participei de um trabalho com a Flávia na Bahia, agora nós fizemos um outro trabalho aqui em Rio Verde, as quantidades são muito grandes, tá, de nitrogênio. E outra coisa, que melhora sistema radicular profundo. Isso aí se acaba criando esses, vamos dizer, macroporos da raiz da braquiária. Tem uns trabalhos feitos pelos colegas da Embrapa Soja, muito bonitos, mostrando isso aí. Além de tudo, no início, quando começou aquela onda de pratilencos, eu fui o primeiro cara a brigar com a turma do nematóide. Falei, tá tudo errado isso aí. Porque eu trabalhava que é nematologista, que tinha aposentado. Trabalhei com ele 20 anos. Falei, esse nematóide está aí no cerrado desde sempre. O que está acontecendo? É um desequilíbrio. Quem multiplica mais nematóide? É a soja ou a braquiária? E aí você faz um teste de reprodução dentro de um vasinho que você bota 250 a 400 nematóides num solo esterilizado. Cadê os inimigos dele? Hoje os produtores aprenderam. Então, tem uma série de coisas que a gente vem trabalhando, olhando, para que a gente, claro, a gente tem problemas, tem alguns problemas em alguns casos. A braquiária
buziziense, na área de milho, as nossas lagartas adoram a braquiária, faz um pelado nela. Então, a gente não chegou a ver o que era. Era o milho, para mim é o milho que estava atraindo elas, mas elas ganharam mais comida dentro do sistema. Então, tem muitas coisas aí. Mas o sistema, para mim, é muito robusto. O sistema de integração lavoura-pecuária, esse hoje que nós estamos aí com 40 anos trabalhando com isso já, praticamente, se a gente começar a olhar um pouco, 35 anos, mais ou menos, de trabalho em cima disso, o que a gente vê é isso aí. É um sucesso. É um sistema mais complexo? É. Mas isso tem vantagem, que ele vai exigir que o indivíduo planeje a trabalhar, porque senão ele não entra. E é isso que a gente busca. Isso que eu ia comentar com o senhor, né? Que para o pecuarista, para o cara da lavoura, né? Fazer o boi safrinha, né? Eu acho que é mais fácil, porque o senhor concorda comigo de pensar que toda pessoa da lavoura vira pecuarista com mais facilidade do que o pecuarista vira lavoureiro? Isso quando eles gostam, quando o lavoureiro, porque tem uns lavoureiros que não gostam nem de falar em boi perto deles. Eles rapidamente passam para isso aí. Porque eles sabem produzir comida. Sim. Enquanto que parte dos nossos pecuaristas ainda não acordaram para isso, não aprenderam ainda a fazer um trabalho. Acho que eles até sabem, estão mais acomodados, não querem correr risco, não querem aumentar o trabalho. Acho que alguns deles se acomodaram. Tá? Mas essa turma nova que está vindo vai mudar. Está mudando aos poucos. Uma coisa que tem acontecido em algumas regiões, a parceria. Travou aqui para mim de novo, pessoal. Travou para vocês aí? Me dá um retorno aí, galera. Doutor Lorival, gente, fui eu que travei, foi o Instagram, foi ele. Isso. Eu vou chamar ele de novo, viu, pessoal? Deixa eu ver se ele está aqui. Isso. Tá, beleza. Pessoal, vocês estão me ouvindo, né? Doutor Lorival, mandei o convite de novo para o senhor. Já estou aqui aguardando. A gente está só ouvindo. Pronto. Voltou. Está só aguardando. Isso aí, pessoal. Eu nem toco no celular. Alguém falou que foi ele que travou. Eu não travei nada aqui. Ele estava lá o tempo todo. A minha internet está aqui o máximo. Eu tenho uma internet muito boa. Ó, é o Instagram hoje. Com certeza, hoje o Instagram estava estável. O meu está estável. Tá? Então, tá todo mundo agora voltamos a ver ouvindo bem. O senhor tinha parado de falar, a gente parou de ouvir o senhor na parceria. Que o pessoal está fazendo muita parceria. Né? Parceria, como tem toda essa pressão de preço tal, ao longo do tempo, já vem isso já vem acontecendo há alguns anos já, o produtor querendo expandir as áreas e vendo as pastagens como uma boa alternativa, para, sobretudo, aquelas áreas que têm topografia melhor, tal, isso facilita bastante o trabalho. E essas parcerias, eu conheço já vários pecuaristas que acabaram entrando em agricultura, mas ele aprendeu com o agricultor. O filho dele começou a acompanhar junto e aprendeu muito com o agricultor e foi, aos poucos, passando. Claro, não grandes investimentos, mas fazendo Paramos de novo aqui. Paramos no investimento, doutor Lorival.
Ô, brincadeira hoje o Instagram com a gente, uma live dessa. Eu sei. O Alexandre travou aqui para mim também. De novo, triste, né? Eu não sei, eu acho que é a transmissão mesmo, gente. Eu acho que é o Insta. Porque ele não cai. Tanto que quando eu entro aqui, ele tá aí. Ele não deixa de sair da live tempo, hora nenhuma. O tempo todo ele tá vendo a gente e ouvindo. Então eu acho que é o Instagram mesmo. Pois é, Alexandro. Bom, voltou. Uma baita live, voltamos. Eu também não sei, porque tá tudo, a internet minha aqui tá funcionando. Não é o Instagram mesmo, doutor ligado aqui do lado, aqui trabalhando. Tá? Pode ficar tranquilo que não é culpa do senhor, não. Nós vamos com paciência aí. A instabilidade que está assim. O Instagram tá um fim. Isso. Eu já tô vendo aí. Ô, doutor Lorival, o senhor estava falando aí das parcerias, de vários casos de sucesso, né? Dessa questão de diminuição de valor, de custo, né? E se o cara não sabe fazer, ele tem que arrumar alguém para fazer para ele, né? É uma coisa que a gente sempre falou ao longo do tempo, Armindo Kish, a gente falou, ó, quem não sabe, quando você está com alguma doença, você vai procurar quem? Você vai buscar quem sabe, é o médico, não é? Médico. Se você está com um problema na fazenda, vai buscar, se o seu problema é na área animal, um veterinário, zootecnista, se é mais a parte ligada à agronomia. Quer dizer, e outra coisa, o importante é você construir uma equipe. Para mim, o sucesso dessas fazendas todas aí são equipes bem treinadas ao longo do tempo, tem um aprendizado que tem um processo aí que ele não nasce de um dia para o outro, e formando gente dentro das fazendas. Hoje eu conheço assim, equipes maravilhosas de fazendas. Às vezes eu ligo para eles para tirar dúvida, tá? Porque eles estão ali no dia a dia. Tá? O cara tem que gerir uma fazenda, né? Eles são. Porque a gente, quando está no nosso trabalho, né, doutor Lival? Eu, por exemplo, eu não tenho propriedade, né? Ainda, né? Quem sabe um dia. Eu não tenho uma propriedade rural, né? Então, assim, quando eu faço a gestão aqui da produção de leite na propriedade, né, da universidade, no nível experimental, com os funcionários sendo pagos pelo governo, né? É uma coisa. Agora, você tem que gerir uma fazenda, que você tem não sei quantos funcionários. Os caras têm muito mais cancha que a gente mesmo. Não, com certeza. Eu brinco muito com os nossos funcionários aqui. Eu brinco com eles. Queria ser se fosse trabalhar lá dentro das fazendas. Os tratoristas, nós, aquela turma. Vai lá, vai trabalhar dessa forma como você trabalha. Trabalha então, aqui. São coisas. Mas é isso. Tá? Por isso que essa vivência que a gente tem, é sempre bom a gente estar em contato com os produtores, e a gente aprende muito. Eu tenho uma fazenda, ela está arrendada, tá plantando soja nela, está lá com soja. Tá a 600 quilômetros de mim, então, e é uma fazenda pequena, eu não tenho como estar envolvido com ela no dia a dia. Tá? Mas é isso, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Eu já fui tratorista quando era pequeno. Tá? CBT 105, alguém que estiver ouvindo aí, era o trator nosso. Ruim de freio, ruim de tudo, de direção, mas era isso. Bom era só o tratorista, né, doutor Olival? Porque tinha que ser bom mesmo para o negócio funcionar. Era aprendido naquela época. Né? Ô, doutor Olival, a sua colega de Embrapa, a doutora Márcia Silveira, ela perguntou aqui como que essas forrageiras anuais, sorgo, como que elas podem ajudar no boi safrinha, né? Márcia, uma das alternativas que a gente vem trabalhando, você sabe, ela está perguntando, porque ela está querendo ouvir de mim, que ela sabe. Uma das formas da gente é se você introduzir, por exemplo, sorgo pastejo, é uma alternativa para você entrar na entre-safra consorciado com a braquiária. Eu já formei pasto usando sorgo, mileto, tinha um mileto que a gente trabalhou com ele, que com 30 dias eu dou o primeiro pastejo. Sabe? Ela então, perguntou, foi esperar muito longo disso aí. Então, é uma alternativa que você tem.
de você entrar já plantando as duas coisas que você antecipa. Agora, na entre-safra, a gente tem que ter uma atenção aí, porque dependendo do sorgo, ele vai segurar bastante a braquiária, ela vai sair lá na frente. Porque se começar a esfriar um pouco às noites, aí o crescimento dessas plantas reduz bastante. Essa é a minha experiência aqui na área central. Fica mais limitado. Mas é uma grande alternativa, Márcia. É uma grande. E a gente está trabalhando junto, né? Por isso que ela perguntou. Estou junto com elas lá num projeto. Então, eu acho que essas ideias já tá em teste também, ampliando os testes. O Yuri perguntou aqui, doutor Lorival, se o pasto de integração permite ganhos médios diários de bovinos de 400 a 500 gramas na época da seca sem suplemento. Você acha que é possível? Nos primeiros meses é possível. Depois, quando você vai caindo mais para o final da estação da seca, não. Logo ali, os primeiros 30, 40 dias, você consegue ganho dessa natureza. Você tem duas coisas aí que misturam um pouco, né? Às vezes você tem um ganho compensatório, dependendo do tipo de animal que você está trabalhando, tá? Mas é ganho, você está ganhando, tá? Mas você tem esses ganhos no início. Tanto é que no início, dependendo da região, o indivíduo trabalha só com um sal, uma mistura mineral. Aí, a partir de um determinado período, ele começa a trabalhar com uma suplementação aí de 0,5%, 1% tá? de consumo. Então, isso tem trabalhado. Por exemplo, essa fazenda que eu comecei um trabalho lá em 2009, hoje estão plantando só de mombaça sob semeadura e soja, esse ano foram 3 mil hectares, para você ter uma ideia. Tá? No início, no trabalho, eu trabalhei só com a mistura mineral, um suplemento mineral. Depois, sim, aí nós fomos aproveitando todo o resíduo que tinha na fazenda e suplementando esses animais. Agora, se você estiver no Mato Grosso, a história é outra. Aí sim, lá você trabalha com a suplementação bem mais baixa e como você tem um período de seca mais curto. Tá? Então, bacana. A gente tem que estar sempre atento com essa questão de clima. Se você for para algumas regiões aqui que chove 1.200 milímetros, tá? E você vai ficar numa situação um pouco mais complicada. A Ana está dizendo aqui que já teve resultado de até 900 gramas por dia. É o da professora que está... Parei? Você não está me ouvindo, não, doutor Lorival? Deu uma parada para mim aqui. Então tá. Doutor Lorival, o sistema de integração, né, a gente está falando que é uma coisa assim, isso veio para ficar, isso aí não tem o que discutir, a gente sabe que funciona, né, é uma excelente estratégia. Ele funciona, por exemplo, eu tenho até um cortezinho de um vídeo que eu fiz e coloquei lá no Instagram, aqui no Instagram, e isso deu muita polêmica, né? Porque eu cortei o vídeo, só coloquei essa frase que eu falei numa palestra. Foi, inclusive, doutor Lorival, minha última palestra antes da pandemia. Foi um dia que eu coloquei, que eu estava com saudade de ver gente, aí eu coloquei esse pedacinho. E falei desse jeito, a minha frase foi essa. E deu muita polêmica isso. Eu não consigo conceber alguém que hoje vá fazer uma recuperação ou uma renovação de pastagens e que não considere fazer isso por sistemas integrados. Né? O que eu quis dizer com essa frase? Na minha cabeça, não cabe o camarada recuperar ou renovar um pasto hoje sem pensar numa integração, né? Com milho, com sorgo ou com o que quer que seja. Né? Porque ele vai amortizar os custos, ele vai recuperar esse dinheiro. E eu fui criticada porque me disseram que não é qualquer pecuarista que saberia fazer ou saberia usar a tecnologia. Dá para qualquer um fazer, doutor Lorival, ou a gente vai ter alguns pré-requisitos para o produtor? O senhor parou, eu tenho uma resposta para ele. Não, pode falar, estamos te ouvindo. Eu estou doido para ouvir a resposta. Não, mas eu tenho essa mesma concepção sua. Integração lavoura-pecuária, tanto é que tem o sistema São Mateus, que é para solos arenosos, que trabalha. O que é? O objetivo é você utilizar a agricultura como uma forma de recuperar a fertilidade química do seu solo.
E o pecuarista, quando ele vai recuperar direto com adubação, eu tenho um trabalho agora, que a gente publicou agora, eu trabalhei com adubação de manutenção bem baixa, pequena ao longo do tempo. Eu não fiz correção de solo. Eu tinha uma pastagem, já fiz isso já em fazenda, já recomendei, funcionei, mas a pastagem levou 4, 5 anos para ela chegar num pico de produção. Tá? E tem que ser um produtor, um pecuarista, que ele tem bastante, ele tem bastante controle das coisas, tem um planejamento muito bom para ele fazer isso e ir recuperando aos poucos. Tá? Mas quando você entra com a agricultura, por isso que eu falo, a parceria tem acontecido para ajudar isso. Quando você entra com a agricultura, evidentemente, se você entrar com a cultura da soja, você não vai ficar com ela só um ano, não, sabe? É difícil. Porque no primeiro ano você perde produção, não é a grande estratégia para você sair. Mas é uma alternativa de você, sim, melhorar muito o seu solo. Depois você pode ter uma pastagem dessa e você manter, e a gente mantém na pastagem, a hora que você quiser plantar soja, você tira os animais, desseca e entra plantando. Eu tenho esse resultado sem adubação. E a área que eu vim mantendo no tempo produziu praticamente igual às áreas que eu adubei. Perfeito. Então, são alternativas. Então, mas eu concordo com você. Dependendo da forma que a gente coloca isso, o pessoal fica, não, mas isso, o pecuarista não sabe fazer lavoura. Mas tem gente que sabe fazer. Tem Sim. técnicos aí que pode orientá-los muito bem. Exatamente. Tá? Esse que é o problema. Às vezes a assistência técnica está aí na porta e a gente fica resistente a ter né, a assistência técnica de qualidade e acaba perdendo dinheiro ou ficando em cima do muro antes de tomar uma decisão importante para a fazenda. Né? Isso é uma outra coisa importante, professora, que a gente tem visto, que o produtor, o pecuarista, como eu já tinha dito inicialmente, o pecuarista ele fica muitas vezes, claro, ele está entrando numa atividade de risco. Tá? A agricultura é uma atividade de risco. Nós dependemos de chuva. E eu sempre brinco com a turma. Você já fez o contrato com São Pedro? Vai acertar tudo? Porque você sabe que você vai ter problema. E o São Pedro é puro. São Pedro, né, o doutor Lorival, São Pedro é puro para dar uma zoada no contrato, né? Exatamente. Isso acontece muitas vezes. E aí você também tem uma outra coisa, que é o emocional da pessoa, o risco que ele está. Porque ele, muitas vezes, ele não vai tirar dinheiro do bolso dele para fazer isso, ele vai contrair algum tipo de empréstimo. Aí sim que aí o indivíduo tem que ter um planejamento nota 10, para minimizar todos esses problemas. Aí, hoje no Brasil, nós temos uma consultoria fantástica de técnicos muito bons no Brasil. Isso melhorou assim, olha, quando eu comecei, você terminava agronomia, você já era doutor, tá? Então, só para você ver o nível que eram as coisas, tá? Então, hoje nós temos uma assistência por esse país aí que, olha, eu aprendo com eles também. Eu tenho alguns amigos eu também. Nossa. Eu aprendo com eles. Tem muita gente boa aí hoje no mercado. Tem várias formas de fazer. Não é imperativo que o indivíduo começa com agricultura. Se ele tem condições e sabe manejar, porque outra coisa, uma coisa que as pessoas esquecem, eu adubo o pasto, eu vou ter a minha produção dessa pastagem vai depender da adubação, da minha eficiência, que eu vou conseguir produzir quilos de matéria seca por quilos de fertilizante aplicado. Bom, e aí essa forragem vai ter que ser muito bem colhida para que eu tenha, lá no final eu chego a saber com quantos quilos de nitrogênio ou com quantos quilos de fósforo eu fiz 1 quilo de boi, de carne. Então, é um sistema... Pessoal, eu falo sempre isso aqui. Tá, então, o Hodgson, quando botou aquele modelinho dele, é exatamente para ver. Bom, você tem duas etapas. Uma etapa é produzir a forragem, a outra etapa é colher bem essa forragem para ela ser transformada em carne ou leite, o que for, lã, o que for. Então, não tem esse direto. E aí é que eu tenho visto muita gente pecar.
tá? Ele acha que ele adubou o pasto dele e já resolveu o problema dele. O problema dele começa a complicar aqui. Porque se ele não manejar, não ter divisão de pasto, não ter tudo isso, esse dinheiro, eu falo para a turma, não aplica. O pessoal, às vezes, aplica só calcário e fósforo em pasto nas áreas. O resto falta tudo. E a gente sabe, quem modula a produção nessas gramíneas tropicais é nitrogênio. Você tem que fazer os outros também. Mas lei do mínimo, né? Tudo. Você pode fazer tudo. Depois, se você esquecer nitrogênio, esse pasto, o que você tem no primeiro momento? Se você revolver o solo, você tem mineralização de matéria orgânica, liberação de nitrogênio, esse pasto fica verde, fica bonito. No ano seguinte, ele começa a ficar amarelado. Teve uma fase que o pessoal passava a tal da grade Roman nas pastagens. As pastagens braquiárias viravam, olha, ficou verdinho. Tá, ficou verdinho. Você mineralizou, levou a liberação ali do nitrogênio, ficou verdinho. Tá? Uma hora logo acaba. Em seguida, degradava de novo. Então, adubar pasto não é uma coisa trivial, não é jogar adubo. Deu uma parada aqui de novo, ó, pessoal. Doutor Lorival, não sei se o senhor continua ouvindo a gente. O senhor continua me ouvindo? Que para mim parou aqui de novo. Alô, alô, pessoal, vocês estão me vendo? Dá um oi para mim aí, galera. Alguém me avisa aí se tá tudo bem ou se parou para todo mundo. Gente. Tá. Vou chamar de novo. Doutor Lorival, estamos tentando de novo. Vamos lá de novo. Parou para alguns, para mim, não tem... Eu paro para alguns, o senhor para para outros. Doutor Lorival, o senhor comentou um negócio aí interessante, que o camarada, quando ele aduba e não colhe, ele está jogando dinheiro fora, né? Oi? O senhor está me ouvindo? Como? Que o camarada, quando ele aduba o pasto e não colhe, ele jogou dinheiro fora, né? Rasgou dinheiro. Porque se o bicho não está comendo, ele está rasgando dinheiro, né? E uma coisa que às vezes o pecuarista não computa também é que se ele aumenta a adubação nitrogenada, ou se ele aduba, ele está aumentando a produção de massa. Então ele tem que ter bicho para colher. E ele não coloca esses animais a mais que a adubação nitrogenada vai trazer, né? Então tem que ser visto com cautela. Não é só jogar o adubo, como o senhor falou. E o componente, às vezes, mais caro dele vai faltar na fazenda, que é o boi. Exatamente. Tá? É um dos elementos mais caros. Então, ele tem que ter um planejamento. Tá? E eu acho que isso tem acontecido hoje já com muitos produtores. Eu conheço muitos pecuaristas que os caras estão muito bem. Mas ainda tem um grande grupo de produtores aí que ainda precisa de se conscientizar e começar a trabalhar um pouco melhor as suas pastagens. Tá? Sim. O próprio sistema de integração também traz isso para ele, né? A responsabilidade de ter que aumentar boca de bicho para colher o que vai ser formado, né? Porque a integração tem a questão da adubação residual, não é isso, doutor? Tem tudo. Tem toda uma parte aí que você tem. É um sistema mais complexo. Você vai estar. E outra coisa, eu brinco que fazer integração lavoura-pecuária é igual tirar leite. É o ano todo. Não tem descanso. Não tem descanso, não. Não tem muito tempo para ir para a praia, não. Sabe? Não consegue nem a Aparecida pagar promessa, né, doutor Lorival? Não, é que você está com o tempo todo produzindo na sua fazenda. E aí, mais uma vez, aí você tem que ter equipe. Sim. Se você não formar a equipe, fica muito difícil. Se você for sozinho para frente fazer agricultura, integração lavoura-pecuária, você vai ficar doido. Sim. Então, isso é, para mim, isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje em termos de integração pecuária, ou integração lavoura-pecuária, floresta, ainda botei a árvore na jogada, é a gestão disso. Porque você vai estar trabalhando o ano todo e com atividades que elas se complementam em termos, tem uma sinergia entre elas, mas o manejo são diferentes, né? São coisas que você tem que ter um trabalho muito... E todos eles exigem cuidados específicos.
sim. Não é tarefa fácil. Nunca foi, né? Porque a gente está mexendo com Não, biológico, nunca né, foi. doutor Lorival? É Fazer uma biológico. rocinha já você mexeu, que eu sempre brinco, ó, biologia 2 mais 2 pode ser 5, pode ser 0. Pode. Não tem por onde ir. Você não tem uma resposta linear bonita. O Léo está comentando aqui que o produtor pequeno ele é sozinho, Uhum. mas a integração lavoura-pecuária ela cabe em qualquer propriedade, né, doutor Lorival? Ela cabe, por exemplo, olha, uma pena, tem um dos técnicos da Fazenda Santa Brígida, ele me passou os dados dele aqui agora. Ele fez 3 hectares de silagem, tá? Terminou a silagem, ele entrou plantando braquiária. E está lá botando uma área em 3 hectares e vai conseguir manter quase 40 vacas dele lá dentro. É uma chácara, uma fazendinha pequena. E a área toda quebrada, aqui em Pameri. Ou seja, então aquilo que ele aprendeu a fazer na Santa Brígida, ele está ajustando ele dentro da realidade dele, dentro da fazenda. Tá? Então, se você vai fazer silagem de milho, vai fazer? Bota capim dentro dela. Você vai ter pasto na entre-safra. Então, é uma forma de integração. Nós não estamos falando dessas integrações que você tem que ter um trator verdinho lá dentro, uma colhedora verdinha lá dentro, não. Ele trabalhou com máquinas antigas, fazendo o sistema. Sabe? Sim. Ajustando, na realidade. É uma Jumilzinha velha, daquela 28, não sei das quantas, daquelas bem antigas, lá trabalhando, pegou emprestado, máquina, alugada, tá? E vai fazendo, ajustando as coisas. Mas aos pouquinhos ele vai fazendo. E outra coisa, ele dá o passo do tamanho que ele consegue equilibrar. Se ele der um passo muito grande, ele pode cair. Então, e vai aprendendo. Esse negócio que eu falei dessa frase lá que eu cortei esse pedaço e coloquei no Instagram foi justamente, tinha um contexto nisso tudo, né? Se o camarada ele planta milho todo ano, para poder fazer a silagem para as vacas dele, ele tem umas áreas de pastagem que tem uma coisa horrorosa, né? Às vezes, por que ele não começa a recuperar essas pequenas áreas com os sistemas integrados, né? E cabe em propriedade pequena, assim, eu sou prova viva disso, professor, aqui, doutor Lorival, aqui a gente faz sistemas integrados em área de meio hectare, 1,5 hectare para ovelha, aqui da universidade, e funciona, né? Não, isso aí eu não tenho dúvida mais disso. Isso é uma discussão que eu não entro mais, sabe? Olha, se não quiser fazer, não é obrigado, não é mandatário fazer, não é imperativo, nada disso. Então a pessoa faz, mas que funciona, funciona. Funciona. Consorciar milho precisa ser numa grande área? Não, você pode fazer num canteiro. Tá? Precisa de um trator grande? Não, você pode fazer. Olha, eu conto para turmas mais antigas, deixa eu contar essa aqui para a turma, porque o pessoal não conhece, muitos deles não conhecem capim-jaraguá, não sabe o que é capim-jaraguá. E parrênia rufa. Não sabe o que é isso, não viu. O que a gente fazia na fazenda? Das famosas roças de toco. Plantava milho, e a gente já fazia, era 3 safras. Batava milho, depois plantava feijão, quebrava, aí quebra o milho, né? Toma o milho, para o feijão servir, era para e a gente jogava mais na frente um pouquinho, jogava semente de parrênia. Quando terminava, o pasto estava formado. Eu já plantei colonião de muda no meio, na entrelinha de milho. Quando era menino, plantando na estaquinha, mês de janeiro. Colonial. Então, olha, você vê como é que é as coisas. Quer dizer, todos esses, vamos dizer, esses conhecimentos, esses conceitos, essas coisas são ancestrais. Sim. O que a gente fez, nós trouxemos isso para uma realidade onde que nós temos uma tecnologia muito mais ampla, implementos que multiplicam nossas capacidades de trabalho. Tá? Então, sim, que ajuda. Eu procurei uma foto minha esses dias aqui, não achei. Nós em cima de um trator jogando com a semente de capim de pá na carreta do trator. Imagina o valor cultural, né, da semente. Da semente. Se não tivesse terra, na semente não era boa. Não era boa. Semente não é Como boa. que as coisas mudam, né, doutor Lorival? O pessoal abaixava o valor cultural. São isso. São as coisas hoje que a gente vê, que a gente aprendeu. Eu conto isso, sabe? As pessoas às vezes ficam até rindo. Pô, mas isso mas lá, essa base que é ao longo do tempo.
Claro, isso aqui eu esqueço isso. Eu lembro assim de quando contar uma história agora que a gente está conversando e tal, eu comento isso assim para ver. E as coisas nunca foram assim, sempre não foram, nunca foram assim antes. Para nós nós tivemos uma evolução ao longo dos Sim. anos. Tá? Hoje não está aí com a Tecipe, o Emerson não está aí com a proposta excelente, um trabalho aí. Tá? Quando nós começamos com milho consorciado com braquiário, nós apanhamos mais do que tudo. Esses caras ficaram loucos. E a mato competição era o tempo todo que a gente ouvia. O tempo todo. Eu e o João era assim, ó, nego, vocês tiraram, né? Vocês que vão pagar a conta. Olha aí. E aí o pessoal está aqui dizendo que graças ao Vilela e ao João K, nós temos a integração, os pais da integração agropecuária aqui no Brasil. Tá vendo? O pessoal reconhece isso, doutor Lorival. Valeu a pena essa luta em glória aí, que agora a gente está colhendo os louros, né? E a pecuária só se beneficiou. São coisas desse jeito. Então, eu sempre falo para os colegas que estão começando, falo, olha, gente, não se intimida com as coisas, não. Seja audacioso nas coisas e tal. Porque falar, quem sabe que falar, não sei, isso não dá certo. Dá. Às vezes você está fazendo errado. Tá? E vai tentando. É tentativa e erros. Foi isso que nós fizemos. Um monte de vezes. Até eu brinquei com um colega, só para finalizar esse colega Alex, falei, Alex, você lembra que ele plantou agora lá na fazenda, ele formou pasto com sorgo com tamanho. Eu falei, você lembra da parcelinha lá de 50 metros quadrados que nós formamos? Tá aí, hoje ela está na área comercial e a Santa Brígida plantou uns 200 hectares lá na área. Eu falei, olha, precisa de montar experimento mais para essas coisas? Não, você tem uma base de conhecimento. Então, claro, para publicar é uma coisa, agora para você ver se dá certo, você pode trabalhar num canteiro aí de 50 metros quadrados, você observa, vai, aprende, sabe? É só a hortinha. Você tem que ter sua hortinha. Que a gente cuida com todo carinho, né? É isso. E a gente cuida. E ainda bem, gente, olha, o pessoal tá falando aqui, doutor Lorival, a gente já chegou no horário, né? E aí o pessoal tá dizendo aqui, eu ficaria aqui. Eu tô te ouvindo. O senhor tá me ouvindo? Gente. Pessoal, me dá um alô aí. Me dá um alô. Eu continuo vendo o senhor, mas não te ouço mais, doutor Vilela. Pessoal, me fala se está tudo bem. Se todo mundo caiu. Alô, alô? Eu vou chamar ele de novo. Pessoal, aguenta a ponta aí que a conversa tá boa demais. Segura as pontas aí. Ô, gente, eu tô tão feliz dele estar aqui. É realmente muita sabedoria. Chamei de novo. Voltamos. Doutor Vilela, nós estamos numa luta aqui brava com esse Instagram aqui. Deixa eu fazer um comentário que o doutor Moacir Dias Filho fez, que também é uma pessoa porque eu tenho um grande respeito e admiração, já falei isso inúmeras vezes. Ele está assistindo? Está assistindo a gente. Ele, o professor José Nilman, lá do Agro Verdades, também assistindo a gente, o da Tocantins. O doutor Moacir comentou assim, que saudade, alguma coisa assim, porque ficou lá para cima e não vi. Ele falou assim, eu queria muito que todos os pesquisadores fossem pesquisadores raiz, como o meu amigo Vilela, porque a gente está com muito pesquisador Nutella hoje em dia. Eu estou até com medo, viu, professor Moacir? O senhor está me incluindo nesse povo dos Nutella aí, eu tenho que conversar para eu ficar raiz desse jeito, com essa sabedoria igual a vocês. Ele está aí. Um grande amigo. Esse é um grande muito amigo. Especial. Amigo é suspeito, né? Nós temos uma amizade aí que nós convivemos um período junto na Colômbia e a gente tem uma admiração muito grande um pelo outro, assim, tem uma amizade muito grande. De vez em quando a gente toma um vinhozinho junto, tal, muito bom. Bom demais, ele é muito tranquilo também. Eu gosto muito dele também. Fora toda a contribuição que vocês dois juntos dão para a pecuária, cada um nas suas áreas de atuação direta, mas sempre nas pastagens. Mas enfim, doutor Vilela, o pessoal está aqui cheio de perguntas, tem algumas perguntas aqui.
tá? Vou ver se eu consigo fazer essas perguntas todas, pessoal, porque a gente já está caminhando para o final, para não tomar muito tempo do doutor Vilar, que hoje o dia dele foi agitado, que eu já sei. O meu também, né? Ah lá, o pessoal agradecendo, todo mundo elogiando. E alguém falando que tinha vontade de ficar aqui muito tempo conversando. Doutor Vilela, a Giovana pediu para o senhor comentar aqui. Deixa eu só fazer um comentário do professor Nilma aqui, lá da Federal Tocantins, que o problema do uso da adubação é que as pessoas não entendem que na seca o problema aumenta se não houver planejamento. E acho que, às vezes, também muitos técnicos, eles não conseguem entender muito esse problema, né? Da adubação. Aí, doutor Lorival, a Giovana pediu para o senhor falar um pouquinho desses trabalhos, os objetivos desse trabalho de longo prazo que o senhor está fazendo na Embrapa. Janaína? Estou te ouvindo, doutor. Tá ouvindo? Tá. Eu não te ouvi o que a Giovana quer ouvir. Um abraço aí, professor Nilma. O da Giovana, ela falou para o senhor falar um pouquinho desses experimentos de longa data que vocês estão fazendo na Embrapa, né? Quais são os objetivos, o que vocês estão avaliando. Só para contar um pouquinho para a gente. Na realidade, esses trabalhos nossos, a gente veio, ao longo do tempo, comparando os sistemas, né? Nós temos aí, por exemplo, pastagem contínua há 30 anos, nós temos rotação lavoura-pasto dentro dessa brincadeira, trabalhamos com pastagem. Essa é uma outra coisa, professor, leguminosas. Eu estou, assim, inquieto para trabalhar mais forte em cima de algumas leguminosas dentro disso aí. Eu acho que a gente perdeu muito isso aí, mas os trabalhos nossos é basicamente isso. No início a gente trabalhou muito também focando no preparo do solo e outra coisa. Eu não posso ficar com as coisas paradas, exemplo, como eu comecei lá atrás. Surge componentes novos, novas cultivares, tanto de soja, de milho, de forrageira. Ao longo do tempo a gente foi substituindo as coisas. E agora, mais para o final, inicialmente a gente trabalhou aí com 20 e tantos anos de plantio convencional versus plantio direto. No latossolo vermelho, ao longo dos anos, nós não tivemos diferenças, tá? Solos aí com 60% de argila, tá? Mas nós não recomendamos isso para ninguém. Agora nós trabalhamos com tudo plantio direto. E ao longo do tempo a gente veio testando muitas ideias. Esses experimentos também servem muito para nos direcionar também, sabe? Claro que toda essa parte de balanço de carbono, emissão de gases, tá? Nós agora estamos... A única coisa que não foi feita nesse experimento foi a emissão de metano. Nós fizemos emissão de metano, a avaliação de emissão de metano em outros trabalhos, dentro da Embrapa Cerrados. Tá? E nós estamos planejando agora, nesse trabalho, para avaliar o efeito da leguminosa com relação à emissão de metano. Nós estamos trabalhando com o guandu, introduzindo ele via direto na pastagem, tá? Plantio direto dentro da pastagem, com um espaçamento de 1 metro entre linhas, e mesmo assim ele fecha o capim, ele é muito agressivo. E aí nós estamos trabalhando. Então ele é uma dinâmica ao longo dos anos. E tudo isso, permitiu a gente comparar a integração lavoura-pecuária com um sistema de plantio direto com relação à emissão de óxido nitroso, com emissão com estoque de carbono. Nós já temos 2 avaliações completas, até 1 metro de profundidade, e avaliação de estoque de carbono. Então, esses experimentos, eles nos ajudam muito a isso. Claro que a parte animal, ela é a mais complexa dentro do sistema. Sim, sempre foi. Porque você manter um trabalho dentro de uma empresa que a gente depende de recursos fora, quando a gente não consegue captar, então você, às vezes, não trabalha com animais na forma que deveria trabalhar. Aí tem período que a gente utiliza o animal para cortar, porque eu não tenho animais padrões e nem nada, mas o animal está sempre presente. Tá? Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem. E manter um experimento de longa duração, olha,
exige uma coisa que chama-se cultura. Tá? Porque se dependesse já tinham acabado. Não, o trabalho está rendendo o quê? Ele está sempre querendo o seguinte, aquele resultado que vai revolucionar. Ele não, já revolucionou lá atrás, acabou. Agora ele vai só validando. Nos alimentando só validando e nos alimentando com novas ideias. É dali que surge uma série de coisas. Essa parte os primeiros experimentos de controle de invasora, de banco de invasora, nós conduzimos nesse trabalho. Aproveita o trabalho. Sabe? Você tem hoje, e a ferramenta estatística hoje, felizmente, eu estava conversando até com uma ex-aluna que trabalhou, a Giovana conhece ela, Darliane. Falei, gente, hoje nós não precisamos de delineamento para ficar testando hoje, não. A estatística hoje nos dá liberdade para trabalhar. Agora você tem critérios e cuidados que você tem que fazer. Como você tem que trabalhar com isso hoje? Tá? Trabalhando com Procmix aí dentro do Ergo, do SAS, onde que for, dentro desse sistema, a gente tem, obedecendo aqueles critérios, tá? de aleatoriedade, tudo. Casualidade. Tem uns experimentos nos trabalhos aí que o cara pegou a área de cana e a área de pasto degradado e cerrado. Viraram bloco, as duas áreas. Só que ele trabalhou com a malha de ponto e selecionou aleatoriamente pontos dentro dessa malha. Pronto. De coleta aleatória está aí. Tá? Então, publicado numa revista de grande impacto. De grande impacto, acontece. Então é isso que as coisas nos ajudam muito, sabe? Os conhecimentos ao longo do tempo também têm facilitado muito para a gente. Então, a gente tem mais liberdade de produzir as coisas. Às vezes, ele não dá aquele trabalhinho formal, mas tem uma coisa. A Giovana, às vezes, está me ouvindo e fala, se eu vou pegar minha gaveta e for começar a escrever, o que tem daqueles dados que vão ficando, tá? Vai ficando, aqueles dados. Hoje tem. De vez em quando eu lembro de tem essa informação aqui, está lá. Aí já passou aquela fase da gente, não está mais muito... Às vezes aparece um estudante lá e fala, analisa esses dados aí, trabalha e faz a sua monografia em cima disso aí. Tá indo. E nunca pode parar, né, doutor Lorival? Isso também é um incentivo para isso. É isso. Então, esses experimentos... A gente está sempre em movimento, né? E esses experimentos de longa duração, ele te diz para você, eu estou caminhando ao longo do tempo, as coisas estão melhorando e eu estou vendo resultados. Eu consigo, ao longo do tempo, mostrar que aquilo está fazendo, que eu estou realizando, ele realmente não é aquela hipótese de um ano, o efeito de um ano, de um dado. Ao longo do tempo eu vejo como as coisas vão acontecendo. Um tempo bem significativo, né? Sim, pessoal, exatamente. Não estamos falando de 5 anos, né, doutor? Não, e aí quando eu vejo aqueles experimentos lá fora, lá com 100 e tantos anos, tá? Que está lá, que as parcelas lá de Rothamsted, lá, que aquilo lá mas que de vez em quando surge alguma coisa de lá. E aí você olha e fala, opa, esse negócio aqui, eu acho que... Aí você vai ver também as coisas estão alinhadas, você vai vendo que não muda, a química, faz sentido, biologia, né? Faz sentido em tudo. Então... Gente, olha só, nós estamos caminhando para o final aí, tivemos muitas interrupções, né? Mas não podemos mais tomar mais muito tempo, doutor Lorival. Assim, eu estou em êxtase, né? Eu estou muito feliz de estar tendo essa conversa, né? Acho que todo mundo aqui está percebendo minha alegria aqui de estar conversando com o senhor, assim. Para mim é uma grande honra, né? A gente poder estar tendo essa conversa, dedicar 1 hora ou mais do tempo para falar comigo, com as pessoas que estão aqui na página. Eu estou muito feliz, sabe? Eu sempre falo, professor, e você também é professor, a gente ganha para isso. O que a gente faz o pessoal chega para mim, vai lá, não, posso ter acesso às suas palestras? Ele leva. Isso aí eu ganhei para fazer isso. Isso aí vocês. Isso aí, exatamente. se foi útil para alguém, muito para mim, eu fico feliz de poder contribuir. E a gente está aberto, portas abertas na Embrapa. A Giovana é prova disso, sabe que a gente está sempre disponível, procura atender todo mundo da melhor forma possível. Às vezes não dá, né? Nessa pandemia está meio complicado, sabe? Aqui também a gente não pode receber ninguém.
E eu, pela idade, então, eu sou de grupo de risco, estou fechado. O senhor já Eu tomou tomei a vacina, primeira doutor? eu vou tomar a segunda, mas Ainda a gente está bem. preso. Mas enfim, nós vamos passar, isso tudo vai passar. Tem que passar, né? Uma hora vai passar essa pandemia, não é possível, está durando muito já. Doutor Lorival, muitíssimo obrigada, tá? De coração, foi uma aula, todo mundo elogiando muito, né? Falando aí que foi ótimo. Eu já aproveito para convidar todo mundo para assistir a live da semana que vem, da próxima quinta, que é com o professor Ricardo Evangelista, também que é um grande nome da Opa, floricultura do grande, Brasil. com certeza, grande professor. Então, Muito assim, bom. já fica o convite para todo mundo quinta que vem, que nós vamos A falar um pouquinho de vantagem é que ele é feno. professor, né? Que já tem a forma de dizer. Eu já sou Não, assim doutor mesmo. Lorival, pelo amor de Deus, essa aula que o senhor deu aqui pra gente, isso aí a gente já nasce com isso aí, não precisa ser professor, não. Isso é mais que isso. Nossa, foi um aulão. Todo mundo falando que é uma pessoa muito bacana. Ó, todo mundo dizendo aqui que tem o divã do Vilela, ele tem um divã na Já sala vi dele, viu, aqui. pessoal? A Cíntia Niva, minha colega. Doutor Lorival, muitíssimo obrigada, tá? E assim, acima de tudo, eu gostaria aqui de agradecer muito ao senhor, de coração, tá? Como uma pesquisadora que está há muitos anos atrás aí, pegando esse rastro do senhor, né? Como uma professora. Pesquisadora eu não digo nem que eu sou mais uma professora. E queria muito agradecer ao senhor por toda a contribuição que o senhor deu para a pecuária brasileira. Né? O papel que o senhor tem na pecuária nacional, ele é fundamental. Né? E a gente que está aí nesse rastro, que está indo atrás, o mínimo que a gente deve é esse agradecimento e esse carinho todo especial a pessoas que, como o senhor, realmente fizeram a diferença na nossa pecuária. Então fica aí o meu agradecimento em nome também de todas as pessoas que eu tenho certeza que me seguem, que acompanham aqui. E de coração, doutor Lorival, muito obrigada. A pecuária brasileira lhe deve muito. Que o senhor saiba disso. Tá? Fica o meu abraço e o meu agradecimento. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigado aí a todos e estou à disposição. Tá? Grande abraço. Beijão Pessoal, no coração de todos. Muito obrigada. Todo mundo se cuida aí, doutor Lorival. Tomara que sua família te tranque mesmo em casa, tá bom? Um abraço, então, para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau. A gente se vê depois na próxima quinta. Tchau, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau. Obrigado.